A leitura de hoje é o Salmo 13. O texto de hoje afirma que a morte do Messias Jesus na cruz e o sepultamento no túmulo são o resultado da aliança de redenção feita eternamente antes, e também o ato voluntário do próprio Messias Jesus. Explica também porque é que o Messias Jesus deve ressuscitar dos mortos, e que o Messias Jesus ressuscitará com um corpo espiritual, como ele orou. Em primeiro lugar, o texto de hoje afirma que a morte do Messias Jesus na cruz e o sepultamento no túmulo são o resultado da aliança de redenção feita eternamente antes, e também o ato voluntário e a vontade do próprio Messias Jesus. O texto de hoje, Salmo 13, 1, 2, diz: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando tramarei os meus pensamentos e terei tristeza no meu coração o dia todo? Até quando o meu inimigo se gloriará contra mim? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Aqui, a primeira pessoa do eu refere-se a Deus Filho no céu, isto é, Jesus, o Messias. Por outras palavras, David escreve o texto de hoje como se ele próprio fosse Jesus, o Messias. De facto, Jesus, o Messias no céu, através dos lábios de David, proclama a sua própria morte na cruz, sepultamento no túmulo e ressurreição quando regressar a esta terra. Por outras palavras, estas palavras podem ser consideradas a oração do Messias Jesus, que foi crucificado, derramou o seu sangue, morreu e foi sepultado no túmulo. No entanto, esta frase apresenta uma pergunta retórica, não esperando uma resposta, mas sim enfatizando a resposta esperada. Por outras palavras, as palavras do Messias Jesus, Senhor, até quando te esquecerás de mim para sempre, significam que Deus nunca se esquecerá de mim. E as palavras, até quando esconderás de mim o teu rosto, significa que Deus nunca me esconderá a sua graça. Como assim? O Messias Jesus está agora no túmulo, crucificado, a sangrar, morto e sepultado. No entanto, o Messias Jesus não está desanimado nem desiludido. Em vez disso, vemos-o cheio de fé e de certeza de que Deus estará com ele, de que Deus concederá a sua graça. Mesmo que ele próprio esteja no túmulo, Deus não se esquecerá dele, o Messias Jesus, nem esconderá a sua graça. Não, ele em breve ouvirá e responderá à sua oração, ressuscitando dos mortos. Então, de onde veio esta fé e certeza do Messias Jesus? Veio da aliança de redenção feita com Deus Pai eternamente. Isto é, podemos confirmar que Jesus, Deus Filho, fez uma aliança de redenção com Deus Pai eternamente para salvar o seu povo. A Bíblia fala disso inúmeras vezes. Uma dessas alianças de redenção era que, quando chegasse a hora, Deus Filho Jesus viria a esta terra em carne, derramaria o seu sangue na cruz e morreria, e Deus Pai ressuscitaria o Messias Jesus dos mortos. Portanto, embora o Messias Jesus estivesse no sepulcro, ao aguardar ansiosamente por esta aliança, estava cheio de fé e de certeza de que Deus certamente o ressuscitaria dos mortos. Então, o que revela este facto? Revela ainda que a morte na cruz e o sepultamento do Messias Jesus não foram acontecimentos acidentais, mas foram consumados e cumpridos no plano eterno de Deus. Além disso, revela que, de acordo com a aliança da redenção, o Messias Jesus não permanecerá na morte para sempre, mas ressuscitará pela graça de Deus. Até quando conspirarei na minha alma e terei tristeza no meu coração durante todo o dia? Ora, se traduzirmos esta frase literalmente, poderá ser: até quando conspirarei contra a minha vida e terei tristeza no coração durante todo o dia? Até quando conspirarei contra a minha vida e terei tristeza no coração durante todo o dia? Aqui, conspirar é usado no plural majestoso, o plural de glória, pelo que se pode chamar conspirar glorioso, referindo-se às conspirações dos inimigos para matar o Messias Jesus. Por outras palavras, o Messias Jesus colocou as gloriosas conspirações dos inimigos no próprio coração da sua vida. Além disso, a palavra coração nestes salmos refere-se por vezes ao corpo de Jesus deitado no túmulo, e por vezes ao seu corpo espiritual após a sua ressurreição, e isto é o mesmo aqui. Aqui, a palavra sofrimento refere-se ao dano e à injúria infligidos ao corpo do Messias Jesus pelos seus inimigos. Por outras palavras, este mesmo versículo significa também que o próprio Messias Jesus, ao ser crucificado, derramar sangue e jazer no túmulo, fê-lo de livre vontade. Não, Jesus entregou-se aos seus inimigos para ser crucificado e morto. Esta foi a vontade de Jesus e a sua permissão. No entanto, a questão é, por quanto tempo Deus permitirá que isto continue? Claro que esta é uma pergunta retórica, que não espera qualquer resposta, mas antes enfatiza a resposta esperada. Então, qual é a resposta? A resposta é que, quando chegar o tempo de Deus, Ele voltará a levantar-se. Até quando se exaltará o meu inimigo contra mim? Esta frase é também uma pergunta retórica, e uma tradução literal seria: até quando se exaltará o meu inimigo contra mim? Até quando se exaltará o meu inimigo contra mim? A resposta a esta pergunta é que em breve, quando chegar o tempo de Deus, o meu inimigo já não se exaltará contra mim.
O meu inimigo está a agir assim agora porque o Messias Jesus o abandonou. Não, é a vontade e a permissão do Messias Jesus. No entanto, em breve, quando chegar o tempo de Deus, o próprio Messias Jesus ressuscitará dos mortos. Não, o inimigo só se exaltará contra Jesus até lá. Em segundo lugar, o texto de hoje fala da razão pela qual o Messias, Jesus, teve de ressuscitar dos mortos. O texto de hoje, Salmo 13, 3, 4, diz: Lembra-te de mim, Senhor meu Deus, e responde-me, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que o meu inimigo não diga, eu venci-te, e os meus adversários não se alegrem quando eu for abalado. Lembra-te de mim, Senhor meu Deus, e responde-me, ilumina os meus olhos. Aqui, a palavra olho é uma sinédoque, representando a vitalidade e toda a vida numa pessoa viva. Então, já viu os olhos de uma pessoa morta? Os olhos de uma pessoa morta parecem ter perdido o brilho e a luz interior porque a sua vida cessou. No entanto, os olhos de uma pessoa viva, porque a sua vida continua a fluir, são claros, transparentes e radiantes de vida. Estas palavras são a oração do Messias Jesus no seu túmulo. No entanto, de certa forma, esta oração do Messias Jesus pode ser considerada uma declaração, pois será certamente cumprida e consumada. Isto é, Deus Pai no céu olhará para o próprio Jesus deitado no túmulo e responderá: Não, Ele devolverá a vida aos seus olhos mortos, devolverá o seu brilho e permitirá que a luz da vida brilhe a partir do seu interior. Em suma, Ele o ressuscitará da morte. Então, por que é que Deus Pai ressuscitará o Messias Jesus da morte? Tenho medo de dormir o sono da morte. Uma tradução literal desta frase seria: Não dormirei o sono da morte. Não dormirei o sono da morte. Estas palavras falam da razão pela qual Deus Pai ressuscitou o Messias Jesus da morte. A razão é que foi para impedir que o Messias, Jesus, caísse no sono da morte. Por outras palavras, foi para cumprir a aliança da redenção. Não é verdade? Deus Pai prometeu que, quando o Filho de Deus viesse à terra durante a aliança da redenção, derramaria o seu sangue na cruz e morreria, e depois o ressuscitaria dos mortos para continuar a sua obra de salvação. Se Deus abandonasse o Messias, Jesus, a essa morte, todas as suas promessas seriam quebradas. E se isso acontecesse, o amor da aliança de Deus nunca se cumpriria e a sua fidelidade seria severamente prejudicada. Por isso, Deus Pai deve ressuscitar o Messias, Jesus, dos mortos para que ele não caia no sono da morte. E por que é que Deus Pai ressuscitou o Messias, Jesus, dos mortos? Temo que o meu inimigo diga, eu venci-o. Uma tradução mais literal desta frase seria: para que o meu inimigo não diga, eu venci-o. Para que o meu inimigo não diga, eu venci-o. Por outras palavras, a razão pela qual Deus Pai ressuscitou o Messias Jesus dos mortos foi para impedir que os inimigos do Messias Jesus dissessem, eu venci-o. Aqui, os inimigos do Messias Jesus refere-se às forças de Satanás, incluindo os poderes do pecado, da morte e da destruição. Por outras palavras, a razão pela qual Deus Pai ressuscitou o Messias Jesus dos mortos foi para proclamar que o Messias Jesus tinha esmagado todas as forças de Satanás e esmagado todos os poderes do pecado, da morte e da destruição. Não, por outras palavras, a ressurreição do Messias Jesus dos mortos é um sinal e uma prova de que o Messias Jesus pagou todos os pecados do povo eleito derramando o seu sangue na cruz. Não, é um sinal e uma prova de que Deus aceitou o sacrifício da cruz oferecido pelo Messias Jesus. E por que é que Deus Pai ressuscitou o Messias Jesus dos mortos? Para que os meus inimigos se alegrem quando eu for abalado. Esta frase, traduzida à letra, poderia ser traduzida por para que os meus inimigos não se alegrem quando eu escorregar. Para que os meus inimigos não se alegrem quando eu escorregar. Aqui, quando eu escorregar, refere-se ao momento em que o Messias Jesus não pode ressuscitar dos mortos e morre para sempre, interrompendo e paralisando o seu ministério. Por outras palavras, a razão pela qual Deus Pai ressuscitou o Messias Jesus dos mortos foi para impedir que os poderes de Satanás, o pecado, a morte e a destruição se regozijassem. Não, foi para impedir que os poderes de Satanás, o pecado, a morte e a destruição se alegrassem, porque o Messias Jesus não seria capaz de ressuscitar dos mortos e morreria eternamente, atrapalhando e paralisando o seu ministério. Portanto, Deus Pai certamente ressuscitará o Messias Jesus dos mortos. Enfim, le Messi, Jesus, parle de sa resurrection avec un corps spirituel, alors qu'il prie. O texto de aujourd'hui, Psalm 13, 5, 6, dit. Mais je me confie en ta bonté, mon cœur se réjouit de ton salut. Je chanterai des louanges à l'Éternel, car tu m'as fait du bien. Mais je me confie en ta bonté, mon cœur se réjouit de ton salut. Cette phrase utilise le pronom à la première personne pour souligner le sujet, je. Et en hébreu, le sujet est généralement indiqué par une terminaison verbale, mais ici, le pronom à la première personne souligne que le je est le Messie, Jesus.
END a outros termos, celui qui repose d'ange tombeau, croyant, confiant et sapient uniquement sur la bonté de Dieu, nest autre que le Messie, Jésus lui-même. Non, celui qui ressuscite de entre les morts d'ange et tombeau nest autre que le Messie, Jésus lui-même. Alors, pourquoi proclame-t-il de telles paroles maintenant? Peut-être parce qu'il savait de avance que des ignorance et des insensés apparaîtraient dans un avenir lointain et prétendraient, celui qui était crucifié, a verser son sangue et enseveli d'ange tombeau et pas le Messie, Jésus, mais une autre personne semblable, morte, ou et que ele envelope de ses corpos. De outros termos, e ele savait que eles pretendraient que le Messie, Jésus, n'a pas versé son sangue sur la croix, mas este monté ao ciel juste avant sa morte. Ou peut-être existe une telle affirmation. Quel est elle? Celui qui est ressuscité du tombeau n'est pas le Messie, Jésus, mais le fantôme, ou l'image fantôme du Messie, Jésus. C'est exact. E se ela proclamasse as paroles dans le texte de aujourd'hui, c'est parce que elle savait de avance que de telles personnes surgiront dans un avenir lointain et tromperont et séduiront beaucoup de gens. NSTC paz. Aujourd'hui encore, NYATL paz DES ignorance et DES insensés qui ne croient pas à la résurrection de ses Messie, Jésus, et qui pensent, c'est fantôme du apparaître. Cependant, se eles pensent em si, c'est parce que eles ne croient ni à l'existência de Dieu, ni à sa puissance ni à son autorité. NSTC paz vrai. NYATL rien que Dieu, qui a créé monde et l'univers à partir de rien parce à seu parole, ne puisse faire. ENF, le Dieu qui a créé monde et l'univers parce à seu parole peut accomplir des choses encore plus difficiles, non, même des choses qui nous semblent totalement impossibles. Par conséquent, même à la fin de ce monde, Dieu peut ressusciter son peuple avec les corps spirituels de résurrection. Non, la résurrection du Messie Jésus est en tant que corps spirituel et en témoigne est-il garantit même. Et en tête de cause, et en raison de son amor de alliance, ou plutôt, a fin de accomplir son amor de alliance, Dieu ressuscitera certainement le Messie Jésus lui-même de entre les morts. Alors, mon cœur se réjouira du salut du Seigneur. Le mot cœur ici, comme mentionné précédemment, désigne le corps du Messie Jésus gisant dans le tombeau, ou plutôt, au cœur de la morte, et plus encore, le corps spirituel ressuscité qui ressuscitera de cette morte. De outros termos, le Messie Jésus lui-même, ressuscité de mortes, se réjouira du salut de Dieu, revêtu de seu corps spirituel ressuscité. E ele se réjouira en disant, oh, Père Dieu, merci de m'avoir ressuscité de mortes en l'alliance éternelle que tu as conclu avec moi. Merci de avoir révélé ta glória et ta puissance extraordinárias. Alors, que elles vos fará parcela. Cantarei louvores ao Senhor. Esta passagem fala da obra salvadora do Messias Jesus após a sua ressurreição. Quando o Messias Jesus ressuscitar, ele cantará louvores a Deus no seu corpo espiritual ressuscitado. Isto é, ele dará a conhecer e compreenderá quem é o nosso Deus, o seu poder e autoridade, a salvação que ele realiza, o Filho unigênito, o que acontece se crermos nos méritos do seu sangue e no julgamento de Deus, do céu e do inferno. De facto, aqueles que foram salvos por meio disto louvarão e exaltarão a Deus. O que aconteceu a esta palavra profética? Podemos ver que esta palavra profética está conosco agora. Há 2000 anos, o nosso Senhor Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, foi sepultado e, 3 dias depois, ressuscitou no seu corpo espiritual. Após a sua ascensão, ele enviou o Espírito Santo entre nós e está conosco através disso. Não, mesmo agora, vemo-o louvar e exaltar a Deus dentro de nós e conosco. Por que razão isso acontece? Porque é que o Messias Jesus canta sobre Deus? Porque ele me tratou com bondade. Esta frase começa com a conjunção hebraica que, explicando porque é que o Messias Jesus canta sobre Deus. É porque Deus tratou com bondade o Messias Jesus. É porque ele o recompensou. É porque ele o recompensou. No entanto, esta passagem pressupõe o sofrimento do Messias Jesus, ou seja, a sua morte na cruz e o seu sepultamento no túmulo. Por outras palavras, o Messias Jesus veio a esta terra em carne, suportou todo o tipo de sofrimento e dificuldades. Não, foi crucificado, derramou sangue, morreu e foi sepultado num túmulo frio. Em troca, Deus retribuiu-lhe ressuscitando dos mortos e confiando-lhe o povo que ele escolhera desde a eternidade. Não, Deus estabeleceu o Messias Jesus como o Rei do Reino de Deus, permitindo-lhe governar e reinar sobre o seu povo. Por outras palavras, ele permitiu que fosse exaltado, louvado e glorificado como Rei pelo seu povo. Não é verdade? Podemos vê-los agora a louvar e exaltar o nosso Jesus,
confessando-o como meu Rei. Desta forma, Jesus também cantará ao nosso Deus para sempre. Não, através desta obra de salvação, o povo de Deus, escolhido desde a eternidade, será salvo pela fé nos méritos do sangue do seu Filho unigênito, e poderá louvar e exaltar a Deus com a emoção e a gratidão dessa salvação. Temo dormir o sono da morte. Jesus. Obrigado. Obrigado. Eu amo-te. Creio que a ressurreição do nosso Senhor é um sinal que autentica que tu és o Messias enviado por Deus e que tu és Deus Filho. Não, creio que a ressurreição do Senhor é uma garantia e um prenúncio da ressurreição do povo de Deus no fim deste mundo. Não, creio que a ressurreição do Senhor é um sinal de que o sacrifício do Senhor, que derramou o seu sangue na cruz, foi aceito por Deus. Abençoai-nos para que nos tornemos aqueles que creem nos méritos do sangue de Jesus Cristo, recebamos o perdão dos pecados e entremos no reino eterno dos céus. Eu abençoo e rezo em nome de Jesus. Amém. Se quiser saber mais, subscreva e goste.